Muito obrigada, desculpem utilizar muito mais do tempo de vocês e estou à disposição. Tá, então, que eu vi aqui no chat, teve uma questão muito importante da POF, que é a pesquisa de orçamentos familiares, que é aquela que eu comentei, que é uma grande pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tenta identificar alguns padrões de compra, né, de consumo, quais são os alimentos que estão presentes na mesa do brasileiro, né, quais são os alimentos que estão presentes na mesa do brasileiro. Essa é uma pesquisa que envolve consumo alimentar, perfil nutricional, que é muito rica para quem estuda nutrição e estuda o perfil da população. E a Valéria colocou uma coisa muito importante aqui, porque os estudos que eu mencionei são alguns estudos que fizeram análises em 2015. Então, eles analisaram as POFs anteriores a isso. Depois disso, a gente tem a POF de 2017 e 2018, que também continuou a avaliar esse perfil de alimentação, e ela pergunta se tem algumas mudanças importantes. Tem mudanças muito importantes, até porque a POF 2017-2018 já, inclusive, trouxe algumas características, já dividindo em alimentos processados, ultraprocessados. A gente já tem uma melhora, uma maior participação dos alimentos in natura, mas os alimentos processados e ultraprocessados ainda fazem parte pelo menos de 30% da quantidade total da nossa alimentação. Isso é muito grande, isso ainda é grande. Então, vocês viram lá naqueles gráficos que eu coloquei, aqueles grupos, né, que participavam, que tinham uma participação entre 20% e 50%, todos eles tinham algum perfil de complicação, todos eles ou consumiam mais açúcar, ou consumiam mais gordura, ou tinham uma taxa maior, uma chance maior de desenvolver obesidade. Então, ainda que esses estudos, né, não tenham sido repetidos com os dados da última POF, infelizmente, a gente tem uma maior presença dos in natura, mas a gente ainda tem uma presença importante de processados e ultraprocessados. Letícia, o Sandro foi um dos primeiros que perguntou, ele falou assim, qual que é a nossa opinião, né, sobre produtos plant-based, que são igualmente ultraprocessados, né, ele diz assim, que muitas vezes a indústria, ela se adapta de forma a criar uma aparência, né, de saudabilidade, de sustentabilidade, dizendo que aquilo lá é plant-based, né, mas que na verdade é ultraprocessado. Exatamente, eles são alimentos que não deixam de ser processados, ultraprocessados. Eles têm essa característica, a gente tem vários tipos, né, de apelos, né, para trazer essa característica de saudabilidade, né, essa característica de alimentos, uma alimentação baseada, né, mais natural, baseada em alimentos vegetais, né, são um apelo importante que a gente tem visto, o crescimento de dietas vegetarianas, veganas, isso tem sido também muito difundido, mas eles não deixam de ser alimentos processados. Também esses alimentos são, a gente tem muitas carnes, principalmente, produtos que tentam imitar, não imitar, talvez não seja o intuito não seja imitar, mas seja trazer um grupo de alimentos semelhante à carne, por exemplo, no perfil de proteínas ou no perfil de nutrientes que eles trazem. Então, eles precisam de bastante processamento, eles precisam de bastante aditivos alimentares, principalmente para trazer essa característica da matriz alimentar, que a gente fala que é muito diferente do alimento in natura para o processado. Então, de fato, eles excluem alguns grupos alimentares que, por alguns tipos, por alguma demanda cultural, alguma demanda pessoal, ou às vezes alguma demanda fisiológica, precisam ser retirados, por exemplo, alimentos de origem animal, mas eles continuam sendo alimentos processados e ultraprocessados. Aí, teve uma questão aqui da Cecília, acho que da Cecília, deixa eu ver aqui, se da Cecília, da Michele, que falou que está rolando muito, Lelê, nos grupos das mães sobre, e também tem digital influencer fazendo propaganda sobre o composto lácteo, sabe? Ao invés de leite integral, em pó e tudo mais, né? Sobre isso. Se você tem algum comentário a fazer. Então, a gente vê bastante, inclusive nessa transição, né,
da lactação para o início da introdução alimentar, por exemplo, a gente vê a presença de alguns de fórmulas lácteas sendo ainda utilizadas como refeições para as crianças, na tentativa de introduzir essas crianças numa alimentação. E o que a gente usa muito, o que se usa muito, vê-se muito utilizar, é o composto lácteo ao invés do leite. Então, o leite em pó pode ser utilizado, existem algumas ressalvas, alguns tempos que devem ser respeitados para a introdução do leite de vaca, por exemplo, ou mesmo do leite de vaca em pó. Ele pode ser utilizado, o leite em pó, acho que a Helena deve ter falado isso na palestra de introdução também, mas a gente tem o composto lácteo, que é um produto ultraprocessado, é um produto da indústria. Então, muitas vezes a gente vê as mães, né, cuidadores, utilizando um composto lácteo ao invés do leite em pó, e utilizando como se fosse o leite, acreditando que é um leite em pó, porque eles têm, inclusive, a embalagem é muito igual, é muito semelhante, assim, tem a embalagem igual, assim, a mesma corzinha, amarelinha, a mesma cor da fonte, tudo. O que diferencia é você virar e olhar o rótulo. Então, você olhar a lista de ingredientes. Os compostos lácteos não são, por exemplo, o leite, só o leite em pó, por exemplo, leite integral em pó. Ele é um composto do leite, é um extrato do leite, por exemplo, é a caseína do leite. Então, é algum tipo de processo que foi extraído do leite, é algum composto, algum produto que foi extraído do leite, mas não é o leite em pó. Então, os compostos lácteos têm sido um grande... têm sido muito presentes mesmo na alimentação infantil e devem ser evitados. Bom, Letícia, inclusive ela comenta aqui, porque nossa intenção, né, Ruth, a gente sempre falou sobre isso, não é apontar o dedo para nenhum profissional, mas na verdade é trazer instrumento, né, para que esses cuidadores familiares possam também ter consciência na hora de decidir sobre as coisas, né, não é só engolir, então faça isso, a pessoa só engole. Ela está dizendo aqui, e eu já ouvi mais de uma pessoa dizer que esses compostos muitas vezes são prescritos por pediatras, sabe, que indicam para as crianças e tudo mais. Então, é muito, acho que oportuno esse esclarecimento que você fez, né? Outra coisa, deixa eu perguntar para você aqui. Sim, a Valéria Ferratoni perguntando sobre os óleos, quais os tipos, né? Talvez, assim, acho que ela quer saber qual mais indicado na refeição, se você quiser comentar alguma coisa. De uma maneira geral, a gente, para utilizar para o preparo de refeições, o que o guia traz, né, o que a gente sempre fala é utilizar óleos vegetais para preparo de refeições. Como ingredientes culinários, a gente utilizar óleos vegetais. Então, o azeite de oliva, por exemplo, se quiser utilizar em preparações, em temperos, o óleo de soja, o óleo de milho, óleo de canola. Existe uma grande discussão em torno deles, né? Cada um tem um perfil de ácidos graxos, tem um perfil nutricional importante. É importante um rodízio entre esses óleos, né? É importante não criar uma monotonia entre qualquer um desses tipos de óleos, mas, de uma maneira bem geral, os óleos vegetais são os mais indicados para a produção de refeições, para a produção dos alimentos. Isso não impede que você utilize, por exemplo, a manteiga, para utilizar numa pequena refeição, num pão, por exemplo, para utilizar a manteiga de leite, né, a manteiga animal no pão, mas a gente recomenda que para atingir o equilíbrio que a gente fala entre ácidos graxos, que são vários tipos, né, poliinsaturados, saturados, o perfil que a gente diz, né, de uma maneira geral, é utilizar óleos vegetais para cocção, para o preparo de refeições, e a gordura animal, a gente adquirir essa gordura, por exemplo, do consumo de carnes, do consumo de produtos de origem animal, o consumo da manteiga, por exemplo, quem assim preferir, da manteiga de leite, por exemplo. Letícia, aí como a gente tem já que finalizar, são 4 horas, assim, a sua aula foi riquíssima, maravilhosa, sabe, acho que nós vamos ter que convidar você de novo, né, Ruth? O que você acha? Com certeza. Obrigada, gente, pela participação. Tchau, tchau. Até daqui a 15 dias, hein? Tchau, tchau.